Este podcast é um oferecimento. Mais Cor, Tintas e Revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, Arquitetura e Interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa. É isso aí, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Liderando com Fé. Isso aí, pra gente é uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigado aí pra você que já tem nos acompanhando aí, vem há tempos, né? Já nos conhece, já assistiu um ou outro episódio. E pra você que tá chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, é uma alegria ver você por aqui, viu? E ó, não esquece aí de se inscrever pra você que ainda não é inscrito. Pra você que já se inscreveu, ativa aquele sininho que ele vai te lembrar aí toda vez que sair um episódio novo. Por quê? Porque nós temos episódios novos aqui todas as quintas-feiras, às 19 horas, aqui no nosso canal do YouTube, podcast Liderando com Fé. Só você digitar aí que você vai achar. Mas aqui também na descrição tem os links aí para você cair direto lá no nosso canal. E olha, vou te dar uma dica muito importante, hein? Para você que gosta do nosso conteúdo, lá em nosso Instagram a gente coloca os cortes aqui dos episódios. Você vai saber quem que vai ser o próximo convidado, porque a gente também posta lá. Então, nos segue também lá no Insta, é o @liderando com fé, né? Mas sem o acento, com fé, _. Liderando com fé, _, que você vai ficar por dentro aqui de tudo que rola. Todos os nossos convidados, os nossos cortes aí, é show de bola, viu, gente? Bom, você viu aí na abertura do nosso episódio, os nossos apoiadores, é isso aí, os nossos patrocinadores são fundamentais aqui para o nosso projeto. Eles nos ajudam aí a continuar esse sonho aqui, que é o Liderando com Fé, né? Um projeto super especial que a gente vem executando aí já há algum tempo. Então, mandar um abraço para eles, agradecer. E você aí que viu aí essa abertura, que pôde aí conferir quem são nossos apoiadores, não esquece de ir lá no Instagram deles, falar com eles, que eu tenho certeza que você vai ser muito, muito bem atendido. Beleza, gente? Bom, e é isso. Então, vamos aqui para o nosso episódio de hoje. Nós vamos falar aí com um grande líder, amigo nosso, que tem um trabalho muito bacana com o projeto social Princesa. A gente vai entender um pouco melhor o que é isso, né? Um projeto social aí que trabalha com crianças aí na área infantil. Então, assim, muito, muito bacana. E também na pasta da juventude. Hoje ele é o subsecretário da juventude aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Então, vamos falar um pouquinho também sobre as ações aí da pasta, o que eles estão planejando para esse restante de ano, para o ano que vem. Enfim, vai ser um bate-papo muito legal. E eu quero dar as boas-vindas ao meu amigo Gessé, meu irmão. Seja bem-vindo, viu? Gabriel, até que um dia, né, cara? Até que um dia, hein, cara? Pô, o cara me deu uns balão nervoso, hein? Dei. Cadeiras à parte, que alegria, Gabriel, tá aqui, né? É muito, muito especial esse momento pra mim, de poder compartilhar, trocar algumas ideias, sentar na mesa, né, cara? A mesa, ela é extremamente importante a gente olhar no olho, falar um pouquinho das nossas vivências e servir aí a população. Então, eu tô muito feliz de estar aqui com você, espero que o papo seja muito bom. Vai ser sim, show de bola. Pô, e falando em balão, quem deu hoje o balão na gente foi o Ronaldinho, hein, cara? Rapaz, posso confessar que eu tô meio chateado. Tá chateado com o homem, é verdade. Mas eu vou puxar a orelha dele, eu vou descontar do salário dele. Desconta lá. Não, porque o homem anda viajando, rapaz. Né, Rafael? Aí complica, né, cara? Poxa vida. Mas, Gessé, vamos começar aí da sua história. Sei que você é esposo da Karine, papai da Valentina e do Isaac. Quem que é o Gessé? Como que chegou aí até o projeto Princesa, se envolver, né, nessa liderança aí, dessas missões regionais, dessa liderança de projetos sociais? Conta um pouquinho pra gente. Pô, a história é longa, mas vou ser sucinto aqui, Não, aqui Gabriel. tem tempo. Tem tempo. Cara, eu sou campograndense, filho do Josué. Meu pai é um caminhoneiro, foi e é um grande líder comunitário. Bacana. Lá do nosso bairro, né, que a gente vivenciou muitos anos, São Jorge da Lagoa. Minha mãe
Silvia, diretora escolar por 22 anos. Eu gosto sempre de citar um pouquinho do contexto familiar, porque vocês vão perceber que isso deságua um pouquinho no que eu sou hoje também, com certeza. no que eu faço. Nossa origem, né? Nossa origem. Tenho alguns irmãos, meu irmão Rodrigo, Patrícia, Giordana e Simone. Uma família grande. Família grande, rapaz. Família extensa. Pô, cara, eu vim dessa região dita mais periférica, né, de Campo Grande, vivenciei até 1 ano atrás lá, hoje mudei de bairro, mais próximo também. Eu sou professor. Professor de Educação Física, é a minha área de formação. Minha vida inteira, até os meus 19 anos, mais ou menos, Gabriel, a minha vida foi focada no futebol, na área esportiva, né? O homem joga muito, hein? Já joguei bola e conhece, hein, rapaz? Aposentado, já machuquei o meu joelho de novo, tô no processo de ter que mudar de esporte. Tem que mudar de esporte. Mas, assim, eu acho que alguns excertos, assim, importantes da minha história, né? É que nesse processo ali de 16, 17 anos, eu passei por um processo de conversão, né? Tive um encontro com Cristo. E isso foi uma grande mudança na minha vida em várias áreas. Inclusive no que tange a questão da literatura, no que tange a questão dos aspectos dos projetos, né, dos aspectos sociais, no que tange também, Gabriel, a questão da cultura da arte, que isso adentrou na minha vida, porque até o momento assim, eu nunca tive nenhum relacionamento assim, com a arte, com projetos especificamente. Então, é nesse processo que eu começo a ter um apreço, por exemplo, pela literatura, pela área da educação. É nesse processo que eu também começo a conhecer a música, né, que foi muito importante, eu sou muito grato à música. A música nunca foi uma profissão para mim, mas ela foi um hobby e um ministério muito importante, né? Então eu sou muito grato à música, porque ela me abriu o leque também de conhecer novas pessoas, novos horizontes. Isso foi muito importante também na minha construção identitária. E também foi nesse processo que eu comecei a cair a ficha que toda essa origem que eu tenho também dos meus pais, esse envolvimento com a comunidade, quando eu estou me formando ali nesse processo, eu tenho um encontro assim com o Instituto ID, que é o Glauber, o grande batera também, você conhece, Sim, né? Foi meu professor, hein? Esse professor, o Glauber é um parceiro, um grande amigo Custou meu. a me ensinar a tocar uma bateria, hein, rapaz? Coitado do Glauber, dá trabalho pro homem. Rapaz, assim, um panorama, né? Nesse processo que eu tô me formando, eu tô largando o futebol profissionalmente, então me profissionalizei, joguei no Goiás. Você chegou a jogar profissional? Poxa, que legal, cara. Joguei uma temporada e meia no Goiás, retornei. Aqui nos clubes, né, profissionais eu joguei alguns anos, Operário, na época o Sene, não sei se você lembra dessa época. Com certeza. O próprio comercial. Então, enfim, eu vivenciei isso, aí eu fui deixando de vivenciar essa parte esportiva e comecei a adentrar nessa parte cultural, comecei a escrever, comecei a me envolver com a música tocando batera, comecei a me envolver com a música com o movimento hip hop, então o movimento hip hop também foi muito importante nesse processo. E aí eu também comecei a me envolver com a área educacional quando eu comecei a ministrar aula lá no ID. Então eu fui lá conhecer o projeto, era perto de casa o projeto, eu não conhecia, aí o Glauber falou, cara, você precisa ir lá. Eu fiz o meu TCC na época, meu trabalho final, e aí eu dei aula, cara, a primeira vez eu fiz uma gincana, quando eu tava diante daquelas crianças, daqueles adolescentes, eu falei, velho, eu nasci pra isso. É aqui, mano. Projeto ID, que é o Instituto de Desenvolvimento Evangélico, Exato. começou ali no Caiobá, né? Exato. Tem um trabalho muito forte ali no bairro, principalmente com crianças, né? Exato. Hoje estende um pouco mais, né? Exato. O projeto ele trabalha com crianças em situação de risco e vulnerabilidade social. Então, foi ali um primeiro passo muito importante nesse processo social meu, né? Eu comecei a trabalhar. Então, a partir disso, aí eu comecei a vislumbrar vários projetos, várias ideias. E aí fui para a escola, né, ministrar aula. E aí dentro da escola, lá num bairro chamado Lajeado, aqui em Campo Grande, um bairro considerado bairro periférico, eu tenho muito apreço, foram 12 anos trabalhando lá, ainda atuo lá. Você já tinha se né? formado em Educação Física nesse Exato, já tinha me formado. E ali eu desenvolvi o projeto Princesas, né? Então foi olhando aquela situação, aquela realidade, aquilo me chamou a atenção, aquilo me pegou assim de uma forma diferente, nesse sentido daquela causa, daquelas vulnerabilidades e também potencialidades daquelas meninas, adolescentes. E ali a gente começou o projeto Princesa, que trabalha com esses princípios, com essa questão identitária das meninas, com essa questão dos sonhos, com essa questão de propósito de vida delas. E ali, há 11 anos atrás, nós iniciamos esse projeto e começamos a atuar naquele bairro, inicialmente,
inicialmente, e aí foi ampliando, a gente vai discorrendo aqui nas histórias para outros polos e atendendo outras pessoas, outros jovens. Que bacana, cara. Você contou, assim, que você se converteu ali por 16, mais ou menos, você tinha 16 anos. Você foi o primeiro a se converter na sua família? Isso, na verdade, a minha família, meus irmãos se converteram e se batizaram, né, em um período anterior, né? A minha irmã foi uma pessoa muito importante, que é a Jordana, ela teve um encontro assim, muito forte com Deus. Inclusive, ela também congregou uma parte na primeira igreja batista, ela era lá da Moriá, lá perto de casa. E aí eu lembro assim que em convívio também com os meus tios, que eu tenho tios pastores, meus primos e tal. Então foi nesse processo, nesse meio, que eu comecei a ouvir algumas coisas, começou a me chamar a atenção, e aí eu tive esse encontro com Cristo. Então foi bem nessa idade, assim, uma idade bem crucial ali, né? Adolescência. Com certeza. Adolescência. Então eu sou muito grato aos meus tios, meus primos, né? E aí começou a minha caminhada. Eu pergunto assim porque a gente fala, principalmente no processo de liderança, o ambiente ele é muito importante, né? As suas influências, o ambiente que você vive, os seus exemplos, né? Então muitos que vêm aqui, vêm contar a história, né? Assim como você está aqui, nos alegrando com a sua presença, fala que muito do seu desenvolvimento ali foi tanto assim para questões boas como também para questões assim que infelizmente acabam ali trazendo algumas marcas e tal, mas o ambiente fala muito, né? Cara, isso é um dito tutano, né, da liderança, assim. Quando, na minha adolescência, obviamente, que eu não tinha essa maturidade de digerir todas as informações, tudo que eu estava, por exemplo, vendo com os meus pais, de toda a liderança que eles tinham informal, a liderança informal. A da minha mãe era formal, né, quanto uma liderança dentro do âmbito escolar. Mas o meu pai, como uma liderança informal ali, toda aquela representatividade também fez parte do meu processo formativo. Entendi. Então isso, assim, na época eu não tinha essa maturidade de falar, olha, isso aqui tá me influenciando. Não via dessa maneira. Não via dessa maneira, mas depois que eu comecei a me envolver com os projetos, me envolver com essas ações, me envolver com essas questões também de comunidade, né? Isso, obviamente, fez sentido porque também tive uma formação, né, dos meus pais, das pessoas que estavam ao meu redor. Então isso foi muito importante. Então a liderança e essa parte do ambiente, ela influencia demais as pessoas que estão ao redor, né? Bacana. Agora falando um pouquinho mais específico assim do projeto Princesas, cara. De onde que surgiu assim? Surgiu de uma demanda ou você já tinha isso no coração e colocou ali, implementou? Eu pergunto porque até no último episódio, no penúltimo episódio, tava aqui a Mercedes, que é a líder do projeto Elas, né? Mães Adolescentes. E ela falou muito sobre essa questão que o projeto social, assim, na visão dela, muitas vezes vem muito assim, por uma questão mais orgânica mesmo, ali daquela demanda. E o projeto Elas surgiu muito assim, né? Veio uma adolescente buscando ajuda, ela começou a perceber aquilo, começou a olhar aquela dor, aquela necessidade. Falou, poxa, tô disponível aqui para ajudar isso. O projeto Princesa foi mais ou menos assim? Conta pra gente. Exatamente. Esse processo que a Mercedes citou, o orgânico, ele geralmente acontece dessa forma. Tem um antropólogo, educador chamado Tião Rocha, ele fala um negócio que eu acho muito bacana, né? Que geralmente as coisas elas acontecem a partir ou de um olhar do copo vazio, que são essas demandas, ou ao contrário também. A partir de um copo cheio. Então, quando você vê muita potencialidade ali, aí você fala, cara, isso aqui precisa ser ainda mais potente. Isso pode suprir outras necessidades, entendeu? Legal. E o projeto Princesas, ele aconteceu justamente dessa forma. Eu lembro que eu cheguei na escola, comecei a ministrar as aulas ali, e ao observar naquele contexto, naquela época, aquela falta de identidade, assim, de adolescentes hiper valiosas, hiper importantes, mas ao mesmo tempo perdida no que tange quem eu sou, para onde eu tô indo, sabe, da onde que eu venho. Então isso me incomodou, isso mexeu comigo de uma forma diferente. Aí eu me lembro que eu conversei com alguns professores, parceiros na época, a gestão que era muito parceira. E ali, algo muito importante, assim, foi que eu tive um encontro com elas, eu pedi autorização, reuni com todas aquelas meninas, né, parte delas, ele tava uma sala lotada, eu tenho registro disso até hoje. Que massa. E aí a gente começou a conversar e eu falei, eu pensei em algumas ideias, tal, a gente criar um projeto e tal. E elas aderiram, assim, muito bem àquela questão, mas assim, foi só um ponto de partida, a gente conversou, eu lembro que eu levei uma temática específica. Mas aí eu conversei com a gestão e a gestão me deu um aval
para dar continuidade. Aí eu lembro, Gabriel, foi uma coisa muito importante, assim, é que eu passei literalmente, assim, uma noite escrevendo, assim. Uma madrugada, assim. Eu lembro que eu vi o sol nascer. Escrevendo. Literalmente. Então, eu comecei a escrever, lógico que era um processo ainda bem cru, mas, assim, uma metodologia, o projeto e tal. Mas a partir das demandas e a partir desse diálogo com elas. Aí eu apresentei, aí foi uma coisa muito importante, interessante, que eu apresentei isso pra gestão e falei, criei a ideia junto com elas e tal, elas gostaram. E aí eu falei, agora eu vou entregar aqui pra vocês aplicarem. Mal você sabia. Aí essa era a minha estratégia. Eu falei, eu criei a ideia, né? E aí, toma aí, ó. Pô, toma bacana, aqui, né? E aí eu lembro que a gestora, a diretora Regina, na época, ela falou, cara, você precisa aplicar. A gente até tentou com outra professora, mas como não estava no coração dela, não era um negócio dela especificamente, e não que ela era incompetente, mas que não era um negócio dela, aí não deu certo, aí eu falei, isso é pra você, cara, isso veio no seu coração, você precisa desenvolver isso. E aí, assim, tinha algumas barreiras, né, que eu tinha, no sentido de, puxa, era um público feminino, né, então eram barreiras reais, eu tinha um pouco de receio, né, e ainda tenho, trabalho com algumas barreiras e tentando trazer o respeito máximo para que não confundam as coisas, etc. E aí eu comecei a desenvolver o projeto com diversos parceiros, amigos. Ed Clay estava comigo, Fernandão estava comigo, enfim, Viviane Vaz estava comigo. Então, vários parceiros começaram a adentrar dentro do projeto, comecei a chamar e a gente começou a construir uma metodologia, alguns pilares. Então, a gente começou inicialmente, era identidade, falávamos sobre valorização e falávamos também sobre sonhos, assim, era bem cru e tal. E aí a gente começou a desenvolver, a ter encontros com elas sistematicamente, semanalmente, e aí o projeto começou a nascer. Só que, assim, era bem cru, Gabriel. Era um negócio, assim, que eram encontros. Aí começou, a gente fez o primeiro passeio. Só pra você ter uma noção, e pra, né, todos que estão assistindo, elas nunca tinham ido, por exemplo, no Parque das Nações Indígenas. Nossa. Né? Eram meninas de qual faixa etária? Desculpa. Eram meninas de 10 anos a 17 anos. Então, eu subdividia, né? Trabalhar de 10 a 12, 13 a 14, tal, fazer esse processo. E aí a gente começou a criar junto com elas. Então, assim, o bacana, o legal do projeto é que ele foi pegando forma junto com elas, com a participação delas. Então elas falam assim, puxa, professor, porque, poxa, o homem, cara, minha cabeça era mais num nível de aula mesmo, de trabalhar as temáticas. Isso estava muito claro na minha cabeça. Mas a cabeça da menina, ela vai além, né? Ela, puxa, professor, a gente podia fazer uma formatura. Olha que aí legal. A primeira formatura que nós fizemos foi no pátio da escola, onde choveu e os voluntários ficaram segurando a chuva porque ele passava e começou a invadir as mesas onde a gente montou. Cara. Foi assim. Nossa. Cara, mas é algo assim que era tão complexo, tão difícil, mas assim, tão gratificante, sabe? Lembrar, assim, porque foi uma construção. Aí a gente fez a primeira formatura, o primeiro retiro, congresso, aí começou a pegar forma, aí a gente começou a multiplicar o projeto, porque ele começou, as emissoras começaram a nos procurar, então saiu TV Morena, no Bom Dia MS, aí saiu no Fátima Bernardes, então assim, ele começou a pegar forma, né, com alguns anos de trabalho. Então isso começou a chamar a atenção das pessoas, das emissoras, dos outros projetos, dos outros parceiros, então assim, ele foi se construindo dentro dessa perspectiva e também com a ajuda delas e também com as famílias, né, isso é que importante. Legal. E quais eram as temáticas, assim, que você principalmente trabalhava com elas? Assim? A gente tinha... Aí tem algumas demandas, né? A gente tinha muita questão, até brinco com a Viviane Vaz e agora com a Mercedes, eu falo, eu quero desempregar vocês, né? No sentido de a questão da gravidez precoce, a questão do abuso infantil, né? Algo, infelizmente, muito forte. E aí a gente permeava por essas questões de propósito de vida, sobre essa questão de identidade, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu estou indo. Então, eram temáticas que elas perpassavam tanto nos contextos também emocionais, que são da saúde mental, as questões também existenciais mesmo, né? Puxa, esses pontos muito importantes. Enfim, violência doméstica. Aí a gente, a cada polo, a gente montava um cronograma a partir daquela demanda e a partir também da participação delas. Então, elas, professor, a gente está com dúvida sobre tal questão. Aí a gente ia atrás de parceiros e tal para desenvolver essas oficinas e tal. Top, cara. E hoje, qual que é o tamanho dele, assim? Ele continua ainda existindo, você continua coordenando, né? Talvez não está tanto ali no dia a dia, mas fala um pouquinho sobre hoje, assim. Então, o projeto, nós estamos completando 10 anos, né, de projeto, assim. Ele tem 11, mas, assim, de uma forma mais madura. A gente, por causa da pandemia também, então a gente comemora 10 anos dele. Inclusive, agora a gente vai falar sobre o documentário que a gente vai lançar. Isso, top. Mas aí o projeto, ele passou por várias multiplicações. Então, ele foi multiplicado no bairro Guanandi, na cidade de Cacilândia. Olha. Por quê? Porque a gente começou a dar treinamentos. Então, como ele virou uma tecnologia social,
Então eu organizei para também treinar as pessoas, obviamente pessoas que também comungavam com a ideia do projeto, né, com os princípios do projeto e tal. Isso eu nunca menti, nunca deixei assim, mais ou menos. Não, a gente tem esses princípios bem claro. E aí ele foi pegando essa forma. Então ele passou no bairro Caiobá, no bairro Guanandi, na Vila Carlota, na cidade de Cacilândia. Aí ele foi se multiplicando. E aí ele ia se multiplicando e reduzindo e aumentando. Então a gente sempre trabalhou assim, de acordo com a demanda. Quando veio a pandemia, aí a gente teve, né, como todo mundo, né, uma grande dificuldade. A gente até fez no primeiro ano de forma remota, mas, poxa, trabalhar com pautas assim tão específicas, difícil, muito complexo. Aí a gente no ano subsequente, a gente deu uma segurada, fez o trabalho, aí a gente retomou em 2023, e agora a gente está com o polo do Instituto ID lá. Então, o ID sempre... O polo Teresa Noronha de Carvalho, que era lá no Lajeado, ele sempre esteve em todos esses 10 anos, certo? Bacana. O Instituto ID começou a partir do segundo ano, que também sempre esteve. Então, hoje a gente está reestruturando o projeto no Instituto ID, então ele acontece lá com algumas meninas, né? Com o público lá das meninas adolescentes e pré-adolescentes. E aí agora, para o ano de 2025, a gente vai, após essa reestruturação, a gente começa a mexer novamente para ampliar, né? Mas assim, sempre com qualidade. A gente não tem essa sede assim de, nossa, precisa todo custo chegar em todos os bairros. Entendi. Não, a gente entende que é um projeto que tem uma peculiaridade muito, muito específica, então a gente precisa pautar de uma forma tranquila também, para não, né, avançar demais e perder a essência do projeto. Então a gente também coloca isso na balança. Que legal. E vocês atendem em média quantas meninas, assim, mais ou menos, por ano? Depende do ano. Assim, entendi. Geralmente, quando nós tínhamos 4, 5 polos, aí a gente atendia 250, 300 meninas semanalmente, né? Poxa. Atualmente a gente está trabalhando com a média de 40 meninas lá no Instituto ID. Então a gente depende muito do ano. Quando tem mais polos... E assim, o Teresa Noronha, que eu falei que nós estávamos em todos os anos, o Teresa está passando por uma reforma. Então eles estão ali na Avenida Rio Brilhante, eles estão com pouquinhos estudantes, porque eles saíram lá do Lajeado. Sim. Então a gente deu uma pausa, na verdade, agora com eles, aí a gente retoma. O Teresa Noronha sempre foi o polo que a gente mais atendia, que a gente atendia 5, 6 turmas. Então, era só lá, era 200, 250. Entendeu? Então a gente, o ano que vem, retoma com eles. Que legal, Gessé. E, cara, assim, na sua visão, assim, o que... Porque... A gente sabe que nesses projetos, obviamente, você tá ali para servir, você tá ali para estender a mão, para poder ajudar, né, aquelas meninas, enfim. Mas a gente sabe que também nesse processo a gente mais recebe do que muitas vezes doa, né, cara? Exato. O que isso, assim, trabalhou na sua vida, se você puder compartilhar um pouquinho dessa experiência? Pô, Gabriel, cara, muita coisa, assim, passa muita coisa na cabeça. Mas 10 anos aí 10 não é anos. pouco tempo, não. Cara... Ser bem sincero contigo, uma das coisas que mais marcaram e marcam a minha vida, eu acho que isso também da equipe, é a gente conseguir dialogar com as vulnerabilidades das pessoas, sabe? Que legal. E você conseguir respeitar as histórias diversas das pessoas, assim. Eu acho que esse é um aprendizado muito importante nesse contexto de liderança, porque aí você começa a entender na prática que a sua história, enquanto GC, ela é importante, ela tem valor, ela traz o significado, né? Mas ela precisa se submeter no sentido de olhar, de observar as histórias do outro com empatia, sabe? Então, esse processo de conhecer histórias, cara, de dialogar com essas histórias, de você não só ter essa sede de falar, de ensinar, mas de aprender, eu acho que para mim, assim, foi uma das grandes marcas, né, desses 10 anos, assim. E ver também, né, grandes transformações. Legal. Que apesar de nós, apesar de mim, de todas as minhas limitações, você vê, de fato, Deus também fazendo essa obra, sabe? Deus cuidando, né, e zelando em situações, às vezes, tão complexas, cara, tão vulnerável, né? Então, isso mexe com a gente, assim, ver o cuidado, ver os desafios desse processo, mas você sendo suprido, assim. Né? Você sendo suprido, isso é muito bacana. E acho que, por fim, é você perceber que nem sempre você precisa de muito para fazer. Show. Entendeu? Acho que isso é uma sacada, assim, porque é óbvio que a gente já passou por vários momentos, Gabriel, e momentos que a gente conseguiu, inclusive, estruturas muito boas, e a gente conseguiu, obviamente, ampliar muita coisa. Mas eu vou te falar um negócio, os momentos talvez mais marcantes do projeto, talvez foram os momentos que nós éramos mais, que nós tínhamos mais escassez. Porque era aí a gente dependia uns dos outros enquanto equipe e dependia de Deus esse processo, sabe? Sim. Então a gente via assim um negócio e falava, rapaz,
Aqui tá diferente. Total dependência. Exato. Então, são vários aprendizados, né, cara? Da hora, mas esses acho que são os que marcaram aí. Que bacana. E assim, é interessante porque aqui a gente gosta de dar voz às histórias, né? A gente sempre fala aqui pros nossos ouvintes que a gente tá pra bater um papo e ouvir histórias, que eu acredito que é isso que conecta, é isso que ensina muito, né? E assim, as histórias dos líderes que passam aqui, como você, elas se conectam muito, assim, por mais que seja, talvez, um é no ramo empresarial, o outro é no projeto social, o outro é na educação, que também envolve, lógico, o outro é na política, o outro é na área ali como pastor e tal, mas, assim, tem algumas coisas que se conectam, e vendo a sua fala, assim, algumas delas que eu destaco é o seguinte: a primeira delas é a missão a paixão por aquela missão, né? Exato. Por aquela visão que você tem, e vocês são apaixonados. O líder, ele tem esse aspecto, né? Referente a aqueles liderados ou aquele projeto que ele tá liderando, enfim, aquele programa. Tem uma paixão, né? Você falou ali no começo, pô, chovendo, a galera ali com o rodo. Não, vamos segurar essa água, isso aqui precisa acontecer, né? E não é por questão de remuneração, é porque tem paixão por aquilo, né? Segunda coisa, assim, que eu notei muito é a questão de estar disposto, né? A gente não tinha muito recurso, muitas vezes eram muitos desafios, tudo bem, tinha vezes que, poxa, tinha, legal, mas independente da situação, vocês estavam dispostos, né, a ajudar, a servir, desde ali do momento que você viu a demanda ali com as meninas, né? Cara, eu tô aqui, vamos fazer alguma coisa, pô, vou escrever aqui e tal. Então, tudo isso é muito legal. E também essa questão da empatia, da entrega, né, cara? Assim, tipo, eu não sou aqui o cara, né? Se você ali no dia a dia, você aprende muito. Lógico, a posição, vamos colocar assim, da liderança não é fácil, né, cara? Sim. Ela exige muitas, assim, muitas coisas, né, daquele líder, né? Você tem ali mesmo desafios, etc. Mas, cara, ela é também muito gratificante e ela recompensa muito, né? Não que a gente faz por isso, mas, assim, traz muitas recompensas, né, cara, pra nossa vida, né? Cara, eu acho que nessa visão, assim, de liderança, né, até que tange a questão do propósito mesmo, né, que envolve essa paixão, ela nos ensina também a não ser guiado pelos nossos sentimentos. Né? Ainda mais na era que nós estamos vivendo, né? Que obviamente traz muitos benefícios, mas é uma era de uma juventude, e eu tento trabalhar isso muito com os jovens quando a gente está conversando, dialogando, pensando em política pública mesmo, é nós não sermos guiados por esses sentimentos, né? Porque se nós nos permitir a sermos guiados apenas pelos sentimentos, cara, a gente vai ser guiados apenas por uma sensação de bem-estar. Sim. E como você disse, esse processo que envolve liderança ou envolve se envolver em algo, custa caro, cara. Sim, com certeza. Custa você nem sempre fazer o que você de fato quer fazer. Às vezes tem dia que eu queria estar deitado. Entendeu? Tendo mais tempo com seus filhos, Exato. com sua esposa. Mas aí você abre mão de algumas coisas em prol dessa causa, né? Por amor, por paixão às vidas, né? Então acho que isso é muito importante. Óbvio que isso é fácil, é simples. Não, pô. Tem dia que eu falhei. Sim. Né? Tem dia que eu não fiz o que deveria fazer, ou me omiti alguma coisa. Então a vida não é linear, a gente vai aprendendo com isso, né? Mas eu acho que essa entrega e o olhar numa perspectiva de, preciso cumprir esse propósito, porque vidas serão beneficiadas por aquilo que eu faço, né? Nossa. Então existem perguntas que elas precisam diariamente nos despertar. Por que eu faço o que eu faço? É verdade. Quais as pessoas beneficiadas por aquilo que eu faço? Quais problemas que eu ajudo a resolver ou minimizar? E aí você percebe que quando a gente fala dessa questão de propósito, de paixão, você não é o centro da relação. O outro é o centro da relação. Né? E numa sociedade que às vezes prega muito a questão do individualismo, isso remar também contra a maré. É verdade. É você falar, cara, o centro da relação é o nós, né? É o outro. Então, porque toda vez que eu olho demasiadamente para si, eu começo a colapsar. É verdade. A gente está vivendo uma era, Gabriel, que mais fala sobre liberdade, alegria, autoestima. Em contrapartida, nós somos a era mais triste, ansiosa e depressiva de todos os tempos. Porque a gente está colapsando, assim, lógico que não é somente esse ponto, esse indício
Mas isso revela muita coisa, assim. A gente tá olhando demasiadamente para si, é tudo sobre o meu eu, o meu sentimento, a minha vontade, o meu desejo, o meu bem-estar, o que importa é eu me sentir bem, entendeu? É o sentimento guiando as pessoas. Eu particularmente, óbvio que as pessoas podem discordar, mas eu realmente não acredito nessa visão, sabe? Eu acredito que cumprir o propósito é mais importante que ser feliz. Entendi. E interessante você falando isso, até mesmo esse final de semana eu tava... assim, na mesa, né, almoçando na casa ali da minha sogra e recentemente eu passei por um desafio, né, como candidato e tal, e obviamente que já tinha, né, vinha observando já essa questão, né, mas eu tava comentando ali com elas ali durante o almoço, cara, que eu pude perceber ainda mais, né, como que as pessoas hoje, assim, não tem mais muito, assim, são poucas, né, pessoas que nem você. Graças a Deus que existem pessoas que nem você. Mas, assim, hoje em dia a galera meio que não tem muito aquela questão, assim, de ajudar por ajudar pra fazer o bem, assim, né? Hoje todo mundo é meio tipo, não, vou ajudar ele, mas o que eu vou ganhar? Onde que eu vou conseguir estar? Qual que é a visibilidade que eu vou ter, cara? Isso é triste, né? As pessoas hoje, elas não têm mais essa empatia, esse amor ao próximo, essa questão do serviço. Vou servir porque eu entendo que esse é meu propósito, eu sei o resultado que isso vai dar, sei que Deus se alegra com isso, então isso é muito interessante. Mas, Gessé, pra gente dar continuidade aqui, né, que o tempo, meu irmão, ali, aquele reloginho ali, bicho, ele joga contra a gente, velho. Vou te contar, passa mais rápido, certeza. O Rafael coloca a corda ali nele, velho. Dá uma acelerada. Dá uma acelerada. Velocidade 2.0. É, tipo isso, poxa. Agora eu quero falar um pouquinho aí sobre o seu trabalho. À frente aí da Subsecretaria da Juventude, aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Pra que serve, cara? Pra gente começar aí, pra que serve a Subsecretaria da Juventude aqui do nosso estado? Boa. Rapaz, eu tô vivendo uma nova missão na minha vida, né? Estava na Secretaria de Estado de Educação, enquanto professor e também mediando formações lá, né? Responsável por uma unidade dentro da Secretaria de Educação. E aí eu recebi o convite, né, da secretária Viviane Luiza, para compor ali e assumir a Subsecretaria de Juventude de Mato Grosso do Sul. Cara, de forma bem panorâmica, a gente está ali para prestar serviços públicos, para pensar, no caso, nessa pauta da juventude, em políticas públicas. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente já estava conversando aqui. A gente, por meio de dados, por meio de pesquisas e também por meio de consultas públicas e da participação social, no caso da juventude, perceber, diagnosticar demandas, né, problemas, BOs, para que a gente consiga pensar em políticas públicas que constitui aí uma série de oficinas, uma série de programas, ações, atividades, a fim de resolver, né, e servir a juventude sul-mato-grossense. Então, de uma forma bem geral, quando a gente pensa em uma Subsecretaria de Juventude de Mato Grosso do Sul, a gente está pensando em uma pasta dentro de uma Secretaria de Estado da Cidadania, que tem diversas outras pastas, né, diversas outras pautas, como povos originários, pessoa com deficiência, mulheres, enfim, diversas pastas. E ali a gente tenta fazer também um trabalho transversal para que haja essa vivacidade da cidadania, para que a gente consiga pensar em projetos, em programas, a fim de servir a juventude de Mato Grosso do Sul. Então, de uma forma geral, é isso. É por aí. Entendi. Então, vocês verificam ali o problema, as situações que precisam ser combatidas ali e vão diretamente ali nesse ponto. Então, assim, faz o quê? Já 1 ano que você está à frente? 1 ano, cara. Fiz 1 ano, né? Nesse 1 ano aí, se você pudesse fazer um levantamento aí, legal. Hoje, quais são aí, não sei, 2, 3 aspectos aí que vocês têm visto, assim, com aquele olhar um pouco mais de cautela, né, assim, de atenção dos problemas da juventude, assim, que vocês têm trabalhado? Perfeito. Eu vou já ser bem cirúrgico. Tem uma que eu acho que é uma pauta da juventude mundial, brasileira e sul-mato-grossense, que é a pauta da saúde mental, né? Boa. Nós trabalhamos aí desde o dia 12 de julho, na Semana Estadual da Juventude, e escolhemos a partir desses dados, né, do IBGE, do DataSUS, que revela aí dados alarmantes no crescimento aí de suicídio, de transtornos mentais. Então, a partir desses dados e outros, a partir de escutas públicas com esses jovens e também com os jovens indígenas, acho que isso é importante ressaltar, nós colocamos a saúde mental como foco, né, desse trabalho para promover política pública para a juventude. E assim a gente fez com diversos parceiros. Então, Gabriel, o que a gente fez de uma forma bem geral e cirúrgica? Nós
elaboramos 3 pilares básicos. O primeiro foi a elaboração e distribuição de materiais educativos. Então a gente construiu materiais para as lideranças que trabalham com juventudes, porque elas precisam multiplicar, a gente não consegue estar em todos os lugares a todo o tempo. Nós elaboramos também cartilhas de juventude sobre saúde mental, tudo isso sobre saúde mental para as próprias juventudes. E aí, esse processo de também entender as juventudes, no sentido de observar as especificidades de cada juventude, porque a juventude urbana, Gabriel, ela é diferente da juventude indígena. Né? Ela tem especificidades diferentes. Ela é diferente de uma juventude quilombola. Então, tem algumas questões que elas, óbvio que são comuns, mas outras que a gente precisa olhar diferente. Olhares né? diferentes, né? Isso. E aí, uma coisa bacana é que essa cartilha, por exemplo, ela passou por um processo de adaptação transcultural para a língua terena, cadioel e guarani. E ela também teve um processo com recortes da juventude negra, né? E também com acessibilidade. Então, ela saiu em braille, ela saiu com audiodescrição, com libras, né? Então, esse é um pilar de elaboração e distribuição de materiais. Então, a gente produziu materiais audiovisuais, etc. E a gente também teve um outro pilar de capacitação. Então, junto à Fiocruz e Unicef, então, política pública envolve parcerias também intersetoriais, né? Ninguém faz nada sozinho. Nada sozinho, exatamente. Aí a gente também promoveu capacitações personalizadas para organização civil e também órgãos do poder público, certo? Para que eles multipliquem isso, também sejam capacitados para desenvolverem melhor esse trabalho. E também a gente teve as ações de referência, ou seja, a gente foi junto a todos esses parceiros sobre juventude liderando, né, esse processo para desenvolver oficinas, palestras, workshops, rodas de conversa, entregas, oferta dessas cartilhas. Então foi um movimento dia 12 de julho, a gente encerra agora no dia 4 de dezembro. E aí, estado todo, né? No estado todo. E uma coisa bacana, Gabriel, para trazer esse recorte, é que todo esse projeto, ele possivelmente vai virar um programa. Olha, esse é o ápice de uma política pública. É quando se desenvolve um projeto e aí eles se transformam num programa. Aí a gente tem base legal para dar andamento. Porque isso aconteceu em escolas estaduais, municipais, em recortes indígenas, vários locais. Então ele está se transformando aí numa política pública, né, por meio desse programa. Tem essa questão também da participação social. A gente desenvolveu nos 79 municípios, a primeira do estado, e eu fiz um breve levantamento desse formato, não tem nenhuma no país. A gente fez uma formação do Grêmio Estudantil. Né? O Grêmio Estudantil ele é uma grande representatividade juvenil, né? Estudantil, ele tem uma grande voz, mas ele precisa também de um processo de capacitação e formação. Então a gente, junto à Secretaria de Educação e outros parceiros, nós elaboramos uma formação de 3 meses. Então ela teve início, meio e fim para todos os municípios, 337 escolas participaram, e aí a gente fez uma culminância, a gente trouxe todos esses grêmios para cá. Foi um mês e pouco atrás. E aí nós fizemos lá na UFMS, no Teatro Glauci Rocha, um encontro, né, para culminar e tal. Então, assim, é um processo formativo que pouco a pouco está dando muito resultado. Por quê? Porque o Grêmio, somado à gestão escolar e uma gestão da comunidade escolar, ele potencializa tanto os aspectos educacionais, mas os outros, culturais, sociais, esportivos. Então, essa participação social também precisa acontecer com a juventude de uma forma bem coesa. Então, também é um desafio nosso. E aí existem diversas pautas, porque tudo isso, Gabriel, ele é pautado tanto no plano estadual da juventude, que nós temos aqui de 2018, mas nós também temos o Estatuto Nacional da Juventude, que no Estatuto Nacional da Juventude, lá nós temos 11 eixos de direitos do jovem, né? No que tange direito à educação, segurança, cultura. Então, a gente está mobilizando esse primeiro ano, foi um ano onde que a gente está, vamos assim dizer, organizando ali essa casa, né, nesse sentido de fundamentar esses pilares. E agora a gente está desenvolvendo esses projetos, alguns se transformando em programas. E para o ano de 2025 a gente também vai fazer outra consulta pública para ouvir esses jovens e dar andamento e ir atendendo aí com outros projetos e atividades. Que bacana, cara. Parabéns aí para você, toda a sua equipe. Porque assim, a gente vê que muitas vezes... falta muitas vezes no nosso país esse olhar mais direcionado para o jovem, né? Sim. E é um período delicado, assim, da vida, né? Da pessoa, né? Sim. Ali muitas descobertas, muitos inícios, né? Entra na faculdade, o início para o mercado de trabalho. E também é uma faixa etária bem, bem grande, porque é dos 16 aos 29 anos considerado jovem, né? A ONU... ela regulamenta dos 15 aos 24 anos. Porém, cada país ele tem a liberdade de trabalhar a partir da sua realidade, do que ele acredita. O Brasil, ele adotou, por meio da Secretaria Nacional da Juventude,
dos 15 aos 29 anos. Dos 15 aos 29. Então, olha só, a gente tem uma faixa etária geral, mas você subdivide ela em várias realidades. Aham. Que é o jovem que está estudando, Sim. lá no ensino básico. É o jovem que está à procura do mercado de trabalho, procura dessa questão da empregabilidade. É o jovem que está ingressando na universidade, mas também é o jovem que está com a sua família, é o jovem que tem filhos. Então, assim, é bem complexo. É bem complexo, Não né? vou mentir. É uma faixa etária muito ampla e de Exato. muito diferente, né? Pô, o cara que tem 15 pro cara que tem 25 é outro rolê. A linguagem, a forma como você vai falar com os universitários é diferente para você falar com os jovens que estão lá na escola, Aham. entendeu? Então, é diferente, é complexo por isso também. Mas aí a gente vai subdividindo, né, isso e verificando, assim, essas políticas, esses programas para cada faixa etária, para tentar atender a todos, né? Entendi. E você falando sobre empregabilidade, veio aqui na minha mente um dado que saiu esse ano, que o Brasil é um dos países, se eu não me engano, o segundo país, me fugiu aqui a posição, mas tá entre os primeiros países ali de um crescimento muito grande, assim, dos jovens neném, né? Que nem estuda, que nem trabalha. Na sua percepção, assim, por que disso, assim? Por que você acha que isso tá ocorrendo? É uma mudança mesmo, assim, o jovem, ele realmente não quer ou a sociedade não está conseguindo encaixar, assim, entender essa mudança, por exemplo, talvez da tecnologia? O que reflete isso, assim? Esse é um... A gente conversa muito sobre essa questão, né? Ele é um dado que a gente precisa perceber, identificar e trabalhar com esse dado. Uhum. O rótulo, né, do neném, eu acho que ele é um rótulo que é utilizado, é a nomenclatura que é utilizada, mas, ao mesmo tempo, Gabriel, a gente tem uma juventude que está passando por um processo de uma transição muito diferente de todas as outras épocas, assim, né? Então, essa transição, ela ajuda, em parte, mas ela também atrapalha e deixa o jovem confuso em outra parte, assim. Sim. Eu percebo que é um processo de transição no que tange aí tanto o aspecto da globalização como o aspecto da tecnologia, cada dia mais que está avançando, né? E também esse processo de empregos que estão surgindo, profissões, né, que estão surgindo, Sim. profissões que estão desaparecendo do mercado de trabalho. Então, assim, é um processo complexo em que tanto o Estado, né, que é o que a gente tenta fazer, promover essa qualificação profissional por meio de todos esses parceiros, encaminhar para o mercado de trabalho. Então, o Estado precisa cada dia mais se atentar a esse aspecto, mas também o jovem, né, automaticamente passa por esse processo de despertamento, né? De realmente sair deste lugar e mesmo diante das situações diversas, que nós temos muitas situações diversas e complexas, Gabriel, ainda mais no que tange os ambientes periféricos, né? Que as oportunidades elas são escassas. São escassas. Então, são contextos que a gente precisa olhar de forma diferenciada para entender a realidade, não no contexto assim, geral. Assim. É muito perigoso esse contexto geralzão. Né? Porque assim, você vai num ambiente X, por exemplo, jovens indígenas lá da aldeia, não sei, da cidade de Carapó. Cara, lá tem X oportunidades, entendeu? Às vezes não tem oportunidade suficiente para o quantitativo de jovem. Você percebe como que os dados, eles, ao mesmo tempo, são importantes, mas eles também são perigosos porque ele não traz, às vezes, esses recortes. Não reflete, de fato, ali a realidade. Exato, a realidade. Mas, óbvio, é um dado, precisamos trabalhar por meio desse dado também, mas olhar esses recortes específicos para atender essa juventude, né? Bacana. Assim, porque por outro lado também, né, a gente vê, assim, falando até no tema liderança, que é aqui a nossa praia, a gente vê que tem se resgatado esse jovem líder, né, cara? À frente de projetos. Falando um pouquinho mais aqui da minha área, assim, por exemplo, da questão política, da questão pública, a gente vê muitos jovens, assim, mais engajados, né? Onde as suas opiniões são ouvidas, né? Antes era muito assim, o cara é jovem, meu. Tá aprendendo aí, tá aí. Hoje não, a gente vê pessoas assim, liderando muitos processos, independente da ala ideológica, né? Vamos colocar jovens aí que fazem parte hoje aí do debate mesmo nacional, dessa pauta, né? E isso é muito legal também, né? De olhar assim, né? Sim, Gabriel, sabe uma coisa importante? Eu tava até dando uma recapitulada, estudando um pouquinho. Tem um recorte também no que tange a história da participação da juventude no contexto do Brasil, assim. Só para você ter uma noção, a Constituição Federal de 1988, ela não aparecia a palavra jovem
na sua essência. Olha. Não aparecia. Então, as conquistas e o aparecer ali da juventude dentre as políticas públicas e dentro da estrutura do Estado é relativamente recente, assim. Então, primeiro veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, e aí, a partir de 2000, começa uma estruturação, tanto no que tange a criação de uma Secretaria Nacional de Juventude, né, em 2005, o Conselho Estadual da Juventude, né? E a partir disso, desse movimento, começa a se criar também outros dispositivos juvenis para que o jovem também possa ser alcançado em suas especificidades. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque esses movimentos, esses marcos legais, eles ajudaram a acontecer isso que você está falando. Porque aí o jovem ele começa a falar, peraí, eu tenho direito, eu tenho deveres, entendeu? Ele começa a se encaixar dentro de uma Constituição que depois foi incluída, ele começa a se encaixar e falar, poxa, tem um ministério, tem uma secretaria, tem conselhos, tem pautas sobre juventudes para falar sobre os meus direitos, para falar sobre as minhas demandas, sobre os meus deveres. Então isso, naturalmente, óbvio que precisa também ser mais intencional, mas naturalmente mobiliza o jovem. Com certeza. Entendeu? Os movimentos estudantis. Então, todo esse processo da juventude entrando dentro da estrutura organizacional do governo, do poder público, da organização civil, né, e com marcos legais, mobiliza o jovem para se engajar mais, para se envolver mais em questões políticas mesmo, né? O seu caso é né, que recentemente vivenciou essa experiência e acredito que vai continuar. Então, isso vai também embasando e fundamentando o jovem para falar, opa, existem estruturas que falam sobre mim, cara. Com certeza. Então, isso dá um ar de pertencimento. Né? Isso dá um ar de pertencimento pro jovem. Fala, isso aqui é sobre mim. Então, peraí, então eu preciso entender mais isso aqui. Eu preciso, reivindicar, né? Então, eu acho que esse movimento todo, ele também acontece por causa desse movimento político. Né? Então, a política, nesse sentido, ela é muito importante. Muito importante. E é interessante também porque eu acredito que a semente da liderança, ela é lançada quando existe referência, né? Exemplos. Por exemplo, independente de se gosta dele ou não, mas hoje o presidente de uma comissão tão importante do nosso país, que é a Comissão da Educação, no Congresso Nacional, é um jovem, né? Sim, é o Nicolas Ferreira. Independente, sim, não estou aqui trazendo mérito, não quero falar sobre isso nesse momento. Mas é um jovem, então, agora, recentemente também, ali numa das principais eleições do nosso país, tinha ali no meio uma jovem que estava ali disputando ali na pauta, que era a Tabata Amaral, né? E por aí vai. Hoje o vereador mais votado lá de São Paulo é também um jovem, o Lucas Pavanato. A gente também tem um jovem ali à frente da prefeitura do Recife, ali de Recife. Então, enfim, assim, são pessoas, né? Mais uma vez, dependente ali das atitudes, mas que cada um que tem ali a sua visão olha e fala, poxa, cara, se ele chegou, acho que dá pra mim também, entendeu? Legal, né? Isso é bacana. Essa representatividade, ela é importante. Ela é muito até um importante. tempo atrás, eu sempre achei importante, assim, né? Mas hoje eu percebo, às vezes eu visito, sei lá, algumas escolas, vou fazer algum trabalho específico, e eu tenho, assim, pra minha surpresa, muitos jovens que chegam até mim e falam, poxa, cara, que legal você tá ocupando essa função, sabe? Que massa. E aí, geralmente, são jovens negros, jovens periféricos. Então, você percebe, assim, que nesse sentido, a representatividade, ela é importante. Sim, com porque certeza. ele fala, poxa, é o que você falou. Pô, cara, ele chegou lá, sabe? É possível, né? A história dele é parecida com a minha e tal. E não é questão de ser melhor, né? Não é nesse sentido, né? É da representatividade mesmo, de uma mobilização orgânica que ela vai acontecendo, sabe? Eu acho que traz esse senso de que é possível, né? Exato. Poxa, é possível, cara. Se ele chegou também, pô, que legal. Hoje tem meios, deixa eu ver o que ele fez pra eu tentar ali fazer igual, do meu jeito e tal. Legal. Gessé, infelizmente nosso tempo aí tá corrido, mas tem algumas perguntas, assim, que essa é uma pauta que eu gosto muito, cara, a pauta da juventude. Até por ser jovem, né? Tô com 30 aninhos ainda, sou jovem, né, cara? Assim, você acha, até porque também você vem da educação, né, professor e tal, que hoje, né, de acordo com a evolução da tecnologia, a inovação, toda essa transformação que o mundo tá vivendo, hoje pro jovem, assim, cara, esse ensino, principalmente dentro da sala de aula, é um ensino que
traz resultados, com certeza, mas você acha que até que ponto isso precisa ser atualizado, né? Hoje eu vejo muito um movimento assim também, cara, pô, não sei se rola fazer faculdade. Enfim, queria que você, assim, falasse um pouquinho sobre isso, assim. Você acha que a gente tá um pouquinho atrasado? Gabriel, é legal você fazer essa pergunta, até eu vim de um contexto também da educação, né? Aham. E obviamente que eu tenho as minhas percepções. O que eu percebo? Eu percebo que, como eu falei anteriormente, a gente está vivendo mudanças muito, muito alarmantes no contexto da sociedade, assim. Sim. E onde que eu quero chegar com isso? É aquela velha frase, né? Você vai trocando de pneu enquanto o carro tá andando. Aham. Né? Então, assim, grandes mudanças há anos, há eras atrás, acontecia em volta de 100 anos, aí foi caindo para 50 anos, grandes coisas, assim, coisas que impactavam de uma forma globalizada, assim. Foi descendo para 10 anos, 15, 5 anos. Hoje, grandes mudanças na sociedade, às vezes uma postagem, ela mobiliza um país, uma cidade, Sim. uma região. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que a educação ela tem um grande desafio. E eu olhando para a educação hoje de Mato Grosso do Sul, né, da Secretaria de Estado de Educação, saí dela recentemente, não é porque eu saí dela, né? Mas eu vejo que a educação está se esforçando para entender, atualizar, se capacitar nesse processo que está mudando. Então você não tem tempo. A educação, ela, como outros ambientes, outros órgãos, não tem tempo para você parar um ano, se atualizar e aí você vir com a nova proposta. Então você vai criando novas propostas a partir daquilo que já está acontecendo, daquilo que foi posto e percebendo o que está dando certo, o que não está dando certo. Então eu vejo hoje que existe um grande esforço, eu vejo que de fato existem pontos que necessitam de mudanças, né, necessitam ser atualizadas nesse processo, no que tange as metodologias. Hoje a gente tem também na área da educação as ditas metodologias ativas, que é um contexto de colocar o estudante como protagonista também dessa construção, porque há muitos anos atrás, Gabriel, outra realidade, nós tínhamos um conceito de eu sou professor, eu sou o detentor do conhecimento, então eu libero conhecimento sobre você, eu descarrego conhecimento para você e você vai embora, acabou. Hoje, por meio de todos esses avanços tecnológicos, é algo que não dá mais certo. Então você precisa construir uma educação, que eu vejo que existem várias secretarias trabalhando arduamente, só que são resultados que também demoram muito tempo, né, para aparecer, numa educação onde que esse estudante se sente parte, pertencente, também da construção desse processo. Né? Então eu vejo que é um grande desafio. E aí eu vejo também esse processo de muitos estudantes também querendo ingressar, né, para outras áreas, tirando essa na questão da universidade, etc. Eu acho que faz parte do processo, porque hoje o leque aumentou, cara. Sim, com certeza. Ampliou. Então, na era em que nós geralmente seguimos as profissões dos nossos pais, hoje isso não existe mais. Existe, mas existem outras possibilidades. Então, eu vejo isso como algo muito válido, muito bom, assim, de um jovem falar, eu quero seguir a profissão do meu pai. Meu pai é mecânico, eu quero ser um mecânico. Legal. Cara, seja o melhor, sirva a sua comunidade a partir disso. Ganhe seu dinheiro, tente ganhar o máximo possível. Tá bacana. Mas se esse jovem falar, cara, eu quero ingressar na universidade, tá legal. Não, eu quero ser um empreendedor. Eu acho que esse leque de possibilidades, ele é riquíssimo. Sim, com entendeu? Para a construção. Então, resumindo, é isso. Eu acho que é muito bom esse leque e a educação, ela vive esse grande desafio de fato, se adaptar a essas novas mudanças e gerar resultado, né? Que eu acho que existe esse esforço, mas também a gente tem que ter essa paciência, porque é algo que está mudando de uma forma muito violenta, assim, muito alarmante. Então, a gente precisa ir cuidando, entendendo os processos, mas, de fato, melhorar em algumas ações que precisam ser melhoradas. Né? Sim. E até a gente fala isso num período em que recentemente, esse final de semana mesmo, teve o Enem, né? O Enem, e a gente vê que o mercado de trabalho hoje, ele é muito exigente, ele é muito dinâmico, né? Hoje você pega aí muitos desenvolvedores, falando mais dessa área tecnológica, os caras trabalham em empresas daqui, lá da Índia, né? De outros países e vice-versa também. Então, assim, e daí a gente fala numa era muito tecnológica que a gente tá, que muitas vezes dentro da sala de aula ali não oferece uma infraestrutura básica para aquele aluno. Então eu acho que é realmente
um momento muito importante, né? Porque na minha visão, a educação, assim, é a base para termos uma sociedade mais envolvida, né? E principalmente também essa questão do investimento muito mais lá, já ali na faculdade, já na universidade. Eu acho que, na minha visão aí agora, né, dando o meu palpite aqui, inverter isso, né? Eu acho que hoje a educação da base, assim, de base, né? Preparar mais as nossas crianças, nossos adolescentes, trazer esse investimento maior, assim, eu acho que é muito importante, né? Faz todo sentido. Esse investimento na base, ele precisa acontecer mais e mais. Bacana, Gessé. Bom, e pra galera aí que tá nos ouvindo, a gente podia ficar aqui falando ainda muito mais sobre juventude. Vamos ver se tem um episódio 2 aí, até agora com o Ronaldinho, né? Com o meu pai. Verdade. Não, vai ter que ter, senão eu vou ficar chateado. Aí vai ser super de Deus, né, meu irmão? Super de Deus. Mas assim, até também mandar um abraço aí pro nosso querido amigo governador Eduardo Riedel, né? O governo do estado aí tem feito um excelente trabalho, a gente tem observado aí os índices do governo em relação ao restante do país, tem muitas áreas de destaque, né? Isso é muito importante para nossa população. Como que faz aí para a juventude acessar a Subsecretaria da Juventude, verificar melhor ou até participar, né, dessas discussões, etc. Estamos de portas abertas, Gabriel. Hoje a gente tem a Subjuventude. Ela faz parte da Secretaria de Estado da Cidadania. Quero até também mandar um abraço para a nossa secretária Viviane Luiza, né? É uma secretaria nova, Gabriel. Não sei se você acompanhou, mas ela era conjunta com a CETES, que era a Secretaria de Turismo, né? Cultura, Esporte. E agora ela nasceu, né? Ela é um bebezinho que está crescendo, né? Nesse sentido. Então ela está se desenvolvendo. E aí dentro da Secretaria da Cidadania a gente tem a Subsecretaria de Juventude. O pessoal pode nos procurar até pelo próprio Instagram, né? De Cidadania MS. Geralmente quando chega alguma fala lá de algum jovem, eles passam para nós, eles são muito criteriosos lá, a comunicação. Nós temos também o nosso e-mail, né? É juventude.ms.org.br, né? Show. Então, assim, esse contato ele é importante, Gabriel, porque a gente precisa ouvir a juventude. Então, quanto mais próximos os jovens estiverem de nós nesse processo, a gente vai com o jovem também vem com a gente. Isso é extremamente importante. Então, estamos de portas abertas lá, por gentileza. Tem jovem. site? Tem o site da SEC, né? Que é sec.ms.gov.br. Deixa eu confirmar aqui, para eu não falar errado, né? Mas a gente também vai colocar aqui na edição escrito certinho. Perfeito. E daí lá dentro vai achar lá as atividades da Subsecretaria. Aí dentro do site ele tem todas as pastas divididas, aí tem o nosso e-mail, nosso telefone, tá tudo divididinho lá. O pessoal só procurar e entrar em contato com a gente. Bacana, Gessé, é show de bola. Cara, deixa eu falar aqui, aproveitando, www.sec.ms.gov.br. Legal, meu irmão, show de bola. Bom, e aqui a gente tem, né, um quadro aí que a galera que já nos acompanha sabe muito bem, que a gente sempre pergunta aqui para os nossos convidados e pede aí uma indicação de um livro, né, um livro aí que você leu e desenvolveu sua liderança ou, enfim, outros aspectos da sua vida que você acha bacana compartilhar com a galera aí. Pô, cara, eu quero compartilhar. Você falou ali antes, falei, puxa, deixa eu pensar. Eu queria falar 3 livros, assim, muito importantes pra mim. Aí sim, hein? O primeiro que eu acabei ele recentemente, que é o Celebração da Disciplina, acho que você já leu, né, do Richard Foster. Ele é um livro, assim, que me impactou muito nesse contexto dessas disciplinas, no caso, espirituais, e de como elas são base, né, pra gente ir até o encontro de Cristo, né? Isso para mim foi um livro muito importante. O outro livro que eu li recentemente, um ano mais ou menos, mas marcou muito também, que é Você é Aquilo que Ama, do James Smith. De uma forma bem geral, é um livro que nos ajuda a reorganizar os nossos amores, né? Ele traz, assim, de uma forma bem peculiar, que nós somos seres pensantes, mas nós também tomamos muitas decisões baseadas nos nossos sentimentos, nos nossos afetos. Então ele fala da importância da gente reorganizar esses amores para tomarmos decisões mais assertivas. E por fim, eu vou falar um livro que eu não vou lembrar o nome do autor agora, porque eu comecei a ler ele tipo final de semana passado, mas cara, é um negócio que eu já tô aplicando já essa semana. Que legal. Que inclusive foi no Summit que eu comprei ele. Foi minha esposa que comprou ele, a Karine, que é o Procrastine de Propósito, se eu não me engano. Poxa, deixa eu pegar o nome, mas eu acho que é esse, cara. Procrastine de Propósito, mas de uma forma
panorâmica, ele trabalha sobre essa questão da gestão de tempo, mas numa outra perspectiva, né? Olha, que Levando bacana. em consideração o que é importante, o que é urgente, mas também o que tem um alto índice de significância. Então, esse é um livro que eu tô gostando bastante, utilizando bastante com a minha equipe também, na área sobre juventude. Então, acho que são esses 3 livros aí. Legal, top. E assim, a gente não vai ter muito tempo pra destrinchar, mas fiquei sabendo que tá vindo aí um grande documentário de 10 anos do Projeto Princesas. Quando que vai sair? Onde que a galera assiste, vê isso aí? Que bacana, Gabriel. Pô, a gente tá muito feliz. Estamos aí há um mês e pouquinho do lançamento. Bacana. No dia 18 de dezembro, Ó. estaremos aí, lançaremos, né, o documentário Projeto Princesas Transformando Realidades. É um documentário que vai trazer relatos das meninas, das mães, da equipe e também imagens, enfim, todo um recorte audiovisual da história do projeto durante esses 10 anos. Quem tá massa, cara. na missão aí da produção é o Joey. Grande Joey, um abraço pro Tem que Joey. trazer o Joey aqui hoje, É amigo, verdade. né? Ele ainda não veio não, cara. Tem que trazer o Joey aí, pô. Verdade. Ele geralmente fica atrás das câmeras, É, né? Mas mas- tem muita história o homem. Joey é um grande líder. Então, é um documentário que a gente tá bem ansioso. A gente conseguiu uma parceria com o Tulipas, que é um salão de festas e eventos. E eles vão ceder o espaço, vai ter um coquetel, vai ter Massa, cara. os LEDs pra gente, né? O telão e LEDs pra gente assistir. Enfim, vai ser um dia muito maravilhoso, uma noite muito maravilhosa. Só que ele vai ser, então, lançado lá, presencialmente, mas também no YouTube. No YouTube. Isso. A gente iria lançar ele pelo YouTube do Instituto ID. Porém, eles estão com um problema de senha lá, então a gente não sabe se a gente vai soltar lá. Talvez a gente vai criar o do Projeto Princesas, né? E aí a gente vai disponibilizar lá pro pessoal acessar. Que massa, Gessé. Cara, já te agradecendo, mas olha, essa câmera aí é sua pra você deixar um último recado aí pra galera que tá nos ouvindo. E também deixar aí as suas redes sociais do Projeto Princesa ou qual mais você desejar aí falar Show. pra galera. Puxa, cara, eu queria deixar um recado à juventude, né? Show. Sou mato-grossense, eu sempre costumo dialogar com eles e lembrá-los, né? Que vocês são amados. Esse é um ponto importante. Muitos jovens cresceram, às vezes, acreditando numa mentira de pessoas que eram até próximas e, às vezes, até pessoas que amavam, né, vocês, mas, às vezes, liberaram palavras que enraizaram e palavras que geraram uma mentira no nosso coração, que nós não somos amados, que nós não temos valor, né? Que nós nascemos para perder, enfim. Aham. E eu queria deixar esse recado para lembrá-los que vocês são amados e amados por Deus, né? E outro recado, acho que importante para a juventude, é que nós nascemos para viver, mas essencialmente nós nascemos para conviver. Uhum. E se nascemos para conviver, um dos nossos objetivos aqui é crescer, e é o que vocês estão fazendo, e é o que a gente vai prosseguir fazendo, mas vocês nasceram também para servir pessoas. Isso é importante. Como uma árvore frutífera, o ápice dela não é o fruto em si, mas é como o fruto dela alimenta o outro. E eu acho que esse é um processo de maturidade para a juventude. É quando o meu eu, o meu fazer, ele começa a alimentar outras pessoas. Então, esse é o recado que eu queria deixar para a juventude, que vocês são amados, nasceram para crescer e nasceram para servir outras pessoas. E aí eu deixo minhas redes sociais, eu tenho 2 perfis, um eu trabalho mais com a área da educação, que é o Prof. Gessé Cruz, né? Mas o que eu mais utilizo mesmo é o Gessé Nego Black. Boa. Essa redundância aí é porque eu gostava de Black Music e aí Show. a cor não deixa enganar. Então é Gessé, Nego Black. Do Projeto Princesa, Projeto Princesa, vocês já acham lá dentro do Instagram também. Cara, acho que é isso, Gabriel. Boa. Agradecer. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Obrigadão por ter vindo aí compartilhar a sua história. Que Deus continue abençoando você, sua casa, seus projetos, seus sonhos e que você continue aí impactando a vida de centenas, milhares de pessoas aí, fazendo bem, servindo ao próximo, viu? Obrigado, Gabriel, pelo convite. Fala pro seu pai que eu tenho que vir de novo. Pra fazer Isso, com você vai ele. ter que vir a parte 2 pra ele estar aqui. Eu vim preparar pra falar um monte de coisa do Summit, ele não veio e perdeu, cara. Eita, cara. Então, na próxima a gente vai falar mais sobre o Summit. Aí você vem aqui. Show de bola. Que, ó, o homem também é um poeta, viu, rapaz? Ele verdade, escreve né? lá, faz lá as poesias. Ali, ao vivo, ali no Summit, é muito bacana. Então, até já te faço um convite aí pra você não perder o próximo Summit. Que vai ver lá o grande Gessé mandando ver. Mas é isso, gente. Quero agradecer você que ficou conosco aqui até o final.
Comenta aí o que você achou desse episódio. Também deixa indicações aí para os nossos próximos convidados. Não esquece também de compartilhar. Você que é jovem, pô, a gente falou muito aqui sobre a juventude. Compartilha aí com a sua galera da faculdade, da escola, enfim, a galera do futebol, enfim, a sua turma aí. Não esquece de deixar aquele curtir, porque nos ajuda muito. O algoritmo entende que esse é um conteúdo relevante e espalha para mais pessoas. Nos vemos por aqui na próxima quinta-feira, às 19 horas. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E tamo junto. Forte abraço. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento. Mais cor, tintas e revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, arquitetura e interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa.